boa tarde. Muito obrigado a presença de todos. Eu estou muito feliz de estar aqui na FENICAFÉ. Queria agradecer algumas pessoas. O Mosca, que viu a nossa palestra no GTEC há um ano atrás e fez seus esforços para conseguir trazer a gente aqui. O pessoal do GTEC em geral. O professor André, que também colaborou na intermediação disso. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ver a feira, não imaginava o alcance da FENICAFÉ. Hoje eu fiz uma matéria no MGTV com a Mônica e deu para eu ter uma noção da pujança dessa cidade, da pujança da região. Eu já fui em outros eventos de café, mas realmente esse evento me surpreendeu muito, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente consiga aí, ao longo da próxima hora, trazer algumas informações para vocês. Eu queria me apresentar, meu nome é Ariovaldo, eu sou médico, neurologista. Há mais ou menos um ano eu larguei a medicina para me dedicar exclusivamente a essa empresa, a Sinapse. Aproveito para agradecer a nossa equipe, o Pedro, da criação, e o Rafael, que foi quem me trouxe para o mundo do café. E a Sinapse é uma empresa especializada num método de educação um pouco diferente do convencional. Mais à frente eu vou comentar com vocês a respeito disso. Agora, eu queria falar de emoção, de como é a emoção do cafeicultor e como é que o cérebro lida com isso. Ontem, pensando como abrir essa palestra e o que falar, eu fiquei sabendo que na cidade tinha uma coxinha maravilhosa e saí atrás da coxinha na rua e, para minha alegria, além de encontrar uma coxinha, que é uma delícia, uma das melhores que eu já comi, eu encontrei uma banca de revista que tinha lá uma Folha de São Paulo, a última, a derradeira que estava me esperando. E ao ler a Folha, eu me deparei com essa manchete: o preço do café despenca em Nova York. Isso gera estresse, pessoal? O que é mais interessante da matéria é que você lê e não encontra uma justificativa racional. Uns falam que é a histeria em relação à crise brasileira, outros falam que é porque as chuvas vão corrigir o volume de café estocado. Eu não encontrei nenhuma justificativa racional. Qual é o motivo da nossa palestra? O nosso cérebro pode nos ajudar a tomar decisão, ele pode nos ajudar nesses momentos onde você precisa de estabilidade emocional. Mas o que a gente mais vê é que quando a crise começa, quando as coisas vão mal, o nosso cérebro costuma entrar em desespero e tomar más decisões. Eu disse para vocês que um ano atrás eu estava no GTEC, que é um encontro de técnicos, e naquele momento, quando eu fui convidado para dar palestra, a cotação do café do sul de Minas era de R$280. O motivo do GTEC era como enfrentar crise. No dia do GTEC, a cotação estava em 400 e pouco. Todo mundo euforizado, todo mundo feliz. O que a gente discutiu lá? Quando o café cai muito, as pessoas costumam meter os pés pelas mãos. Era o que acontecia na agricultura do sul de Minas. Eu estou vendo que aqui a coisa é muito mais profissional, vocês têm vários recursos para ajudar a tomada de decisão, mas não se enganem. No final, a emoção conta bastante, eu vou mostrar isso para vocês. A minha emoção com o café é muito grande. Essa é a minha família. Lá em cima, meu avô, Jovino, um plantador de café, que comprou um sítio, sitiante, meieiro, virou um sitiante. Teve a minha mãe, meu pai foi fazer escola de técnico agrícola no sul de Minas, conheceu minha mãe, se envolveu completamente pelo café. Esse é meu tio Nenão, ele é aqui de Patrocínio, tio Osvaldo. E aqui somos nós dois, eu e o Rafael. O Rafael está aqui conosco, o Rafael é engenheiro agrônomo, especialista em café no sul de Minas. E eu confesso para vocês que eu achava que a minha vida não ia ter mais nada a ver com café. Meu pai cafeicultor, enfrentou aquela história de 86. Ontem eu li um estudo que o café em 86, atualizado para o preço de hoje, a saca custaria R$1.600. Um ano depois, eu não vou lembrar exatamente quando, ele chegou a valer menos de R$200. Eu peguei toda essa turbulência e, para mim, eu nunca mais ia mexer com café. Eu vi muita coisa em casa, eu era adolescente, foi realmente muito difícil. Mas veja um símbolo do infinito. A vida dita um destino mais do que a gente
imagina. Muita coisa acontece na nossa vida que não está no nosso controle. E quando eu fui ver, eu estava, de novo, envolvido com café. A mosca do café não existe, né? Mas esse fascínio do café realmente me pegou. Antes de continuar falando disso, eu queria contar para vocês rapidamente como é que foi a minha história em relação à medicina e ao que eu faço hoje. Tudo mudou na minha vida quando eu vi essa pirâmide. Essa pirâmide não é boa para nenhum palestrante, mas ela é a realidade. Vejam no topo da pirâmide que quem assiste uma aula guarda 5% do que a gente fala. Quem dá aula, quem ensina os outros, guarda 80%. Eu confesso para vocês que eu estudei bastante para estar aqui hoje. Possivelmente eu, aqui agora, sou quem estou mais aprendendo. Quando eu conheci essa pirâmide, eu percebi que a palestra não é o melhor caminho para educar. Os grupos de discussão, quando você consegue estar com um grupo de 8, 13 pessoas discutindo um problema, esse tipo de ensino chama PBL, Problem Based Learning, ou ensino baseado em problema, você consegue aprender mais. Qual a dica para quem assiste uma palestra? Vejam na pirâmide o que vem logo abaixo. Quando você lê um assunto, você guarda 10%. Então eu vou sugerir algumas leituras hoje, que são muito acessíveis, e eu tenho certeza que vai aumentar bastante o aprendizado de vocês, se vocês fizerem uso dessas leituras. Como eu citei, esse é o método que eu criei. Esse método chama Método Sinapse PBL, e o que ele faz é colocar poucas pessoas discutindo determinados assuntos. Hoje a gente já aplica isso na agro. Isso é um encontro liderado pelo Rafael com um grupo da Copercan, no sul de Minas, usando o nosso método. O método é simples. Você pega um problema de uma lavoura, como o Santinato muito bem apresentou, que não era mecanizada, e começa a falar: será que você perde calcário? Será que você perde na hora de colocar defensivos? O que vocês fariam? Então você usa um problema para as pessoas chegarem numa conclusão. Esses são os nossos clientes. Nós começamos inicialmente no mercado de nutrição foliar com a Aminoagro. Hoje a Syngenta é uma parceira forte na café, na soja, a gente tem várias atuações. E atuamos também na educação. O Albert Einstein é um cliente nosso importante que a gente ensina esse método de ensino. Bom, mas depois de me apresentar e fazer essa contextualização, eu não vim para falar disso, eu vim para falar disso. Eu vim para falar desse órgão que pesa 1,5 kg, e nas palavras do Obama. O Obama, presidente dos Estados Unidos, está liderando agora um programa chamado BRAIN, cérebro em inglês, onde serão investidos milhões de dólares. Ele disse assim: nós fomos à Lua e não conseguimos decifrar esse órgão de 1,5 kg. Então, o que tem dentro desse órgão de 1,5 kg é muito mais do que a gente imagina. O que eu queria comentar com vocês? Descobertas recentes têm mostrado que o cérebro buga. Vocês sabem o que é bug? Quem tem filho pequeno que mexe com iPad, os mais novos sabem na hora. Quando você está mexendo no computador, ele trava, ele deu um bug. Você está jogando um aplicativo, ele travou, deu um bug. O nosso cérebro tem bugs na hora de tomar decisão, principalmente se a decisão envolve riscos. Não é difícil tomar decisão quando a coisa é simples. Mercado de café, tomar decisão sobre o que você faz, é decisão que envolve risco. E existe uma situação, principalmente aquela quando eu citei da perda, onde o cérebro se confunde. Eu vou mostrar para vocês. Esse é um relatório que todos devem ler. Se quando terminar a palestra vocês jogarem no Google Banco Mundial, vocês vão conseguir ter acesso a esse relatório. É um relatório de desenvolvimento anual. O Banco Mundial, muito preocupado com os agricultores, principalmente agricultores de região como a África, onde pequenos agricultores, que eles chamam de ingênuos, tomam decisões ruins, porque o cérebro deles apresenta alguns bugs. Esse relatório está em português, tem 30 páginas, e o que é bacana é que o que um prêmio Nobel, que eu vou citar, apresentou em 1979, e ganhou o Nobel em 2002, agora começa a ser aceito como realidade.
Em outras palavras, se você conversar com um economista clássico, principalmente os da escola de Chicago, eles falam que isso é bobagem. O ser humano é um indivíduo racional, egoísta, que visa maximizar o seu lucro, e ele sempre toma decisões corretas. Esse relatório desmente essa história. Esse relatório mostra que o nosso cérebro faz isso. Vejam o desenho. O indivíduo que olha o jardim dessa cidade acha que ele mora numa cidade bastante arborizada. O indivíduo que olha à direita acha que a cidade está toda debaixo de chuva. E o que está à esquerda acha que a sua cidade é cinzenta. O que é isso? O nosso cérebro não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Uma realidade como o mercado de café, eu posso afirmar para vocês que o nosso cérebro não tem capacidade computacional de gerar todas as informações para tomar decisão. A gente costuma enquadrar uma questão. Você só vê um ponto e você acha que aquilo é a realidade. Eu falando assim, vocês devem estar pensando, isso acontece só com os ingênuos lá da África, só com as pessoas que não têm estudo, etc. Vejam os dados desse estudo que eu vou mostrar agora, que são incríveis. Esse estudo entrevistou 100 médicos especialistas em oncologia que tratavam câncer de pulmão. O câncer de pulmão, um dos cânceres que mais matam, ele é tratado com cirurgia e radioterapia. A quimioterapia não vai bem na maioria dos cânceres de pulmão. A cirurgia é uma boa intervenção. Se você compara a sobrevida em 5 anos, a maioria das pessoas... Você aumenta a sobrevida em 5 anos se você fizer a cirurgia. Só que a cirurgia pode matar o paciente na mesa de cirurgia. A cirurgia é arriscada. Eles perguntaram para os médicos o seguinte: você indicaria a cirurgia para o seu paciente sabendo que a taxa de sobrevivência é de 90%? 83% dos médicos entrevistados disseram, claro que eu indico. 90% de sobrevivência vai beneficiar o paciente, é claro que eu indico. Agora, pasmem, quando a pergunta foi feita novamente e se colocou, e se a taxa de mortalidade no primeiro mês for de 10%? Só metade dos médicos indicavam a cirurgia. Basta você mudar o enquadramento que a cabeça do ser humano não acompanha. Quando ele pensa em sobrevivência, ele fica mais posicionado a indicar a cirurgia. Quando ele é apresentado à mortalidade, ele contraindica. Esse estudo quebrou a cabeça dos economistas. Ele mostrou que o ser humano não é absolutamente racional. A nossa emoção influencia completamente na nossa tomada de decisão. Pensem nisso quando vocês tiverem que tomar decisões importantes. Quem descobriu isso foi esse psicólogo. Esse psicólogo nunca tinha aberto um livro de economia e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. O livro dele em português é muito fácil, muito legal, chama-se Rápido e Devagar, vende na maioria das livrarias e vende muito. Ele mostrou o seguinte: o nosso cérebro funciona de 2 maneiras. Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é o que calcula quanto é 2 mais 2. Você não pensa para dar a resposta. Você não tem que calcular. 2 mais 2 é automático. Quer ver como é o que é pensamento automático? A maioria das pessoas consegue dirigir para casa, numa estrada que ela já conhece, se o tempo estiver bom, e ao mesmo tempo conversar no celular. Quem dirige o carro é o Sistema 1, é um sistema automático. Por outro lado, se eu lhe perguntar quanto é 17 vezes 26, você precisa ativar o Sistema 2. Vocês conseguem fazer essa conta? Só que você tem que parar, peraí, 17 vezes 26, vai 1. Isso é Sistema 2. É quando você para pensar. Quando você dirige numa estrada sinuosa que você não conhece, você não consegue falar no celular porque você pode causar um acidente. Nessa hora, quem assume o volante é o Sistema 2. Moral da história: quem vocês acham que governa a nossa vida? O Sistema 1 ou o Sistema 2?
esse autor descobriu que a gente acha que é o sistema 2. Mas quem governa a nossa vida é o sistema 1. Inclusive, na hora de você decidir por quanto você vende seu café. É isso que esse relatório do Banco Mundial mostra. Cuidado, porque você toma decisões automáticas sem perceber, fortemente influenciado pelo meio ambiente. Nós vamos voltar no Daniel Kahneman mais à frente e eu vou explicar isso um pouco melhor. Eu queria antes só relembrar que a economia moderna começa no século XVIII com esse senhor chamado Adam Smith. Adam Smith escreveu a história, a riqueza das nações, e ele dizia o seguinte: existe no mercado uma coisa chamada mão invisível. Se você botar... Muitas pessoas produziram leite na Idade Média, outras produziram vinho. Elas vão trocar e vai estabelecer um preço. Se naquele ano a safra de uva quebrou, o café está no meu imaginário, o vinho vai ficar valendo mais quantidade de leite, porque existe uma mão invisível que equilibra o mercado. Ele achava que os seres humanos são racionais, egoístas e direcionados para o que ele precisa. Adam Smith não imaginava o que era pensamento automático, e ele não imaginava uma coisa chamada economia de mercado, onde existe um especulador. Hoje, a gente sabe que essa mão invisível, por si só, não governa os mercados. Vocês que são envolvidos com a cafeicultura sabem bem disso. A coisa veio mudando. Eu recomendo esse livro, que conta muito bem essa história. Ele chama História da Riqueza do Homem. Foi escrito em 1936 por um professor que queria explicar para os camponeses os conceitos fundamentais de economia. É muito bacana a história que ele vai fazendo do Adam Smith até aquele início do século passado. Bom, a coisa começa a mudar nos anos 70 e esse pesquisador chamado Herbert Simon começa a perceber uma coisa: o cérebro humano não é capaz de guardar todas as informações. E sabe como ele observa isso? Através dos mestres enxadristas. O jogo de xadrez, quando você faz o primeiro movimento, você tem 12 opções. O segundo movimento, você tem em torno de 35 opções. No terceiro, você tem 12 mil. No quarto, você tem 1,5 milhão de possibilidades. Ele percebeu que o cérebro humano não era capaz de analisar as 1,5 milhão de possibilidades. E vejam que interessante, antes desse computador ser inventado, o Deep Blue, nenhum computador conseguia ganhar do ser humano. O ser humano, mesmo tendo uma capacidade computacional mais reduzida, ele usava o pensamento automático. Ele conseguia, o mestre enxadrista, ele bate o olho no xadrez e percebe qual seria a melhor jogada. Vejam que, por um lado, o pensamento automático é bom, mas é importante saber uma diferença. O expert, a pessoa que praticou, o que você precisa para ser um expert? 3 coisas. Ter o dom de nascença. Quem não tiver dom para tocar violão, pode tocar violão como um mediano. Nunca vai ser um expert. Os professores de violão não falam isso, né? Eles falam, não, você pode, se você treinar, você chega lá. Expert você não vira. Ele percebeu que esses indivíduos aqui têm o dom de nascença, praticam 10 mil horas, você tem que ter 10 mil horas na sua lavoura para você ser um expert em café, e fazem uma coisa muito interessante. Eles comparam o que eles fizeram hoje com o que eles fizeram ontem e ele não para de aprender. Um dos primeiros estudos com o expert, que foi muito interessante, foi investigando como os bombeiros agiam. Certa feita, um pelotão dos bombeiros, uma companhia, entrou numa casa pegando fogo. E eles não viram fogo, eles olhavam para um lado, para o outro, e o capitão disse, saiam todos agora. Eles saíram da casa, o chão desabou, o incêndio era num porão. E aí o pesquisador da época, da turma do Herbert Simon, perguntou para ele, o que te fez tirar a turma lá de dentro? Você viu o quê? Ele disse, não faço a menor ideia. Alguma coisa me disse
que ali as coisas não andavam bem. Então, o expert tem essa capacidade de usar o pensamento automático a seu favor. Os medianos têm mais dificuldade e limitado. A gente que vive de treinamento costuma brincar que tem 3 tipos de indivíduos que vão no treinamento. Esse aqui é o que nem precisa. Esse aqui é o que nem adianta. E esse aqui é o mediano. Pessoal, cuidado. O cara pode ser limitado na cafeicultura e ser um ótimo pai. Ninguém está falando. Isso aqui é sobre habilidade humana. Não é para qualificar pessoas. Cada um é expert em alguma coisa. Se você não descobriu ainda, você ainda tem 10 mil horas pela frente. Como eu citei para vocês, como é que esses 2 caras descobriram os bugs do cérebro humano? Esses são o Daniel Kahneman, que eu citei anteriormente, e o amigo dele chamado Amos, um indivíduo de Jerusalém. Eles encontraram em 1969 e começaram a brincar um com o outro. Será que o nosso cérebro é um bom estatístico intuitivo? Será que ele consegue saber tudo o que está acontecendo na lavoura? Praga, nutrição foliar, mercado, e tomar boas decisões? Eles perceberam o seguinte: os seres humanos são bons gramáticos intuitivos. Uma criança de 4 anos fala o português certinho, ela conjuga o verbo, e ela nunca estudou gramática. Quando se trata de estatística, nós somos péssimos. A gente costuma não utilizar corretamente. Quer ver um exemplo? Eu conheci um indivíduo aqui em Araguari, na feira, chamado João. Ele é muito tímido, ele é perfeccionista, não gosta de lidar com pessoas e é muito sistemático. Vocês imaginam que esse João é um bibliotecário ou é um cafeicultor? Quando eles fizeram essa entrevista, a maioria dizia, bibliotecário. Quantos bibliotecários vocês conhecem em Araguari? Provavelmente ele é cafeicultor. Você deveria examinar isso estatisticamente antes de responder, mas o seu cérebro é enganado. Você enquadra o perfil, o estereótipo do João e tende a achar, como ele é um cara que tem dificuldade de lidar com as pessoas, é sistemático, deve trabalhar numa biblioteca. E não é bem assim. Eles começaram a fazer pesquisas. Em 1974, eles publicaram um estudo na Science, uma importante revista científica, e disseram que o ser humano comete vieses, comete erros sistemáticos, porque ele pensa automaticamente. Heurística é pensar automaticamente e não refletir adequadamente. Esse estudo foi importante, de certa forma, ele funda a economia comportamental. Nesse momento, os economistas tiveram que começar a ouvir os psicólogos. Para os cafeicultores, a maior contribuição do Kahneman e Amos é essa: teoria da perspectiva. No final eu vou mostrar mais claramente como é essa teoria. Eles perceberam que, sob risco, os seres humanos têm um comportamento interessante. Quando você está ganhando, você não gosta de correr risco. Nós temos aversão ao risco. Quando você está perdendo, você tem atração pelo risco. Perdido por 10, perdido por 1000. Exemplo prático. Já viram esses filmes americanos que mostram lá, você vai a júri e você corre risco de ter prisão perpétua e até pegar pena de morte. Nós oferecemos para você 15 anos de prisão e a gente encerra essa história. Aí o cara fala, 15 anos de prisão? Eu prefiro ir a julgamento. Ele está perdendo, ele arrisca tudo. Aí o advogado cutuca ele, é melhor você aceitar. Para você é negócio. Então, isso é o que acontece quando o café está abaixo do que você julga que você merecia receber por ele. Provavelmente você fica mais atraído para correr risco. E para finalizar essa história, em 2002, Daniel Kahneman ganha o Nobel de Economia, apesar de ser psicólogo. Hoje, criou-se uma nova ciência. Essa ciência chama-se neuroeconomia. Por que neuroeconomia? Esse aparelho aí representado é um aparelho de ressonância magnética funcional. A ressonância magnética que vocês devem conhecer do dia a dia, ela é em preto e branco e ela só mostra as imagens do cérebro. Serve para diagnosticar um AVC, diagnosticar um tumor, etc. Esse tipo de ressonância
é muito interessante porque ele consegue medir que áreas do cérebro estão trabalhando naquele momento. Algumas áreas do cérebro ali em vermelho brilham quando o indivíduo está fazendo determinada atividade. Então, na neuroeconomia, você consegue perguntar para o indivíduo: o seu café está R$400, você venderia? Não sei. Coloca ele na máquina. Seu café foi a 600, você venderia? Coloca ele na máquina. E vê aonde no cérebro dele foi ativado. Quando isso acontece, geralmente o que é ativado é a nossa área de emoção e não a nossa área de razão. Por isso o cérebro buga. Como é que eu conheci isso tudo, pessoal? A minha história começa aqui. A minha história hoje está aqui no neuromarketing. Ela começa aqui, na neurologia. Eu fiz residência na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, um hospital de 1000 leitos, e a gente tinha muito contato com os pacientes que iam fazer uma cirurgia. Eu cansei de cumprimentar uma pessoa, conversando com ela e desejar boa sorte, e ela voltar da cirurgia sem falar, sem andar, cega, etc. Os neurologistas desenvolveram uma capacidade de relacionar esse tipo de sintoma com a imagem. Deixa eu tentar explicar para vocês verem como é simples. O nosso cérebro tem uma inervação no nosso corpo cruzada. O lado esquerdo comanda o lado direito e vice-versa. Então vejam, por exemplo, esse senhor, ele tem o que a gente chama de paralisia do lado direito. Ele tem uma hemiplegia, lado direito paralisado. Ele anda puxando a perna e o braço. Se é o lado direito que está paralisado, o lado esquerdo é que foi afetado por algum problema. Esse é um exemplo mais simples, mas vale para tudo. Vocês sabiam que às vezes, eu já dei um diagnóstico de tumor cerebral, onde o sintoma era um senhor da roça, não conseguia mais abotoar a camisa, nem fazer o sinal da cruz. Abotoar a camisa e fazer o sinal da cruz são habilidades automáticas. Elas são chamadas praxias. Se o indivíduo perdeu essa capacidade, ele tem uma lesão cerebral na área que controla a praxia. Aqui vocês estão vendo uma ressonância magnética, ela corta a cabeça do indivíduo, como se fosse uma laranja. A casca da laranja é o nosso crânio em branco, o bagaço da laranja é o que está em cinza, e aquela bola branca é um derrame cerebral. Aquilo é uma hemorragia. Eu comecei a ter contato com a neurologia nesse assunto, mas o que me interessa hoje é esse assunto. Os profissionais de marketing descobriram que é possível influenciar as pessoas a tomar decisões conforme o jeito que você fala ou pergunta. Alex Smith, embaixo, criou esse termo neuromarketing em 2002. E vejam que interessante. Zaltman, da Universidade de Harvard, criou uma forma de pesquisar muito interessante. Antigamente, quando você ia lançar um produto, vamos ver o que precisa, o que o cliente valoriza para o café do Cerrado ter dominação de origem. O que nós vamos fazer? Vamos juntar torrefadores e baristas, vamos trazer eles para um hotel e perguntar para eles o que eles acham. Isso chama Fox Group. Não é uma boa estratégia. Eles estão fazendo com isso medir o passado. Enquanto você tem que medir o que a denominação de origem no café de Cerrado vai provocar no futuro. Sabe o que ele faz? Ele traz pessoas, por exemplo, se ele quisesse fazer isso com o café do Cerrado e a denominação de origem. Aliás, eu gostei muito do logotipo. Você traz essas pessoas e brinca com elas de fazer colagem. Conforme as colagens que elas fazem, o indivíduo sabe o que para aquele público é importante. Um exemplo prático que ele fez. O Toddy, eu não vou saber se é o Toddy, se é o Nescau, não vendia bem no México. Já viram como é que é a propaganda do Toddy? Geralmente é para menino, aventura, energia. No México não vendia bem. Chamaram o Dr. Zaltman, que fez essa pesquisa. No meio da pesquisa, uma das entrevistadas fala assim: chocolate quente me lembra do meu avô, porque ele tirava uma brasinha da fogueira e colocava dentro da xícara de leite. O leite esquentava e ele fazia o Toddy. Ele percebeu que a metáfora para o chocolate
em pó no México era a família reunida. Mudaram a estratégia de marketing, as vendas decolaram. Cuidado, porque o neuromarketing consegue manipular a sua tomada de decisão. Ele usa para isso alguns aparelhos. Esse aparelho chama Eye Track. Ele mede o que seu olho faz quando você entra no supermercado. Já perceberam como é que as gôndolas ficam dispostas? Quem gosta de tomar vinho sabe disso. Você vai comprar vinho, os vinhos caros são todos na altura do seu olho. Os vinhos baratos você tem que procurar. Isso é uma forma de usar o neuromarketing. Bem, e o que isso tem a ver com o café? Eu queria agora voltar ao assunto do café para mostrar para vocês por que eu estou falando da tomada de decisão. Eu achei essa frase bem bacana. Vindo para cá, no Conexão Aeroporto lá em Belo Horizonte, estava no cardápio. Vejam que interessante. Café é o ouro do homem comum. E como ouro, traz toda a pessoa o sentimento de luxo e nobreza. É uma frase possivelmente de alguém da Ásia, e eu achei bastante interessante porque mostra como que para o cérebro do cafeicultor, a metáfora do café é muito mais do que um simples produto vegetal. Ela denota ouro, é muito mais significativo emocionalmente no nosso cérebro que a gente imagina. Eu estou montando um estudo, estou fazendo meu pós-doutorado, é um estudo que vai ser em parceria com a UTS, que é uma empresa holandesa, no sul de Minas, para tentar investigar como o cérebro do cafeicultor funciona. É uma pesquisa simples. Nós vamos fazer o seguinte: nós queremos saber se o método que eu criei, esse método PBL, é mais eficaz para ensinar boas práticas que o dia de campo. O que nos dizem é que o dia de campo começou a ficar um pouco cansativo. Todo mundo já viu muito, ninguém aguenta mais a aulinha, e sempre o produto apresentado é o melhor. Nós vamos fazer um método diferente e comparar se ele é melhor ou não. E nós queremos saber como o agricultor familiar se comporta na hora de vender o café. No sul de Minas há um problema que eu já vi que não acontece aqui, que é o fato dos cafeicultores não usarem caderneta para anotar quanto custa. Eles, na hora de vender, falam: mas o café não pode chegar a 600? Pô, mas quanto custou seu café? Não era melhor você fazer uma trava e já pagar seu custo, e depois você viaja se ele vai crescer ou não? Mas meu café querido, se ele chegar a 600 reais, existe... Eu fui fazer uns laboratórios no campo, e aí a gente cruzou, eu e o Rafael, de caminhonete com um senhorzinho, e o Rafael perguntou para ele: e aí, vai vender o café? Vamos ver se sobe mais um cadinho, né? Sempre no sul de Minas isso acontece. Já vi que no Cerrado não, né? Aqui todo mundo é pé no chão, né? Bom, o que a gente vai fazer? Para participar desse estudo tem que ser cafeicultor familiar, não vale ter uma trader por trás para ajudar a tomar a decisão. A gente quer avaliar pessoas que realmente decidem tudo, e o estudo vai ser simples. A gente vai pegar duas cooperativas no sul de Minas, uma cooperativa deve ser a Coparaíso, a outra a Coopercan, e vamos criar grupos. Metade estuda pelo PBL, metade do dia de campo. Vamos ver se o pessoal consegue melhorar a forma de anotar os custos e de vender o café. Aquele relatório que eu mostrei para vocês do Banco Mundial mostra que se um agricultor na África usar uma caderneta, ele melhora a qualidade de vida. Um estudo mais amplo mostrou que se o cafeicultor pagar o defensivo agrícola no momento que ele colhe a lavoura, agricultor, esse estudo não foi para cafeicultor, ele tem melhor negócio do que fazer a compra do defensivo, pagar o defensivo em momentos diferentes da colheita da produção. Bom, eu queria agora, a gente falou como é que o cérebro funciona, eu queria fazer um convite para vocês, para a gente fazer uma viagem. Nós vamos começar contando como é que o cérebro se desenvolveu a partir do ser vivo mais simples. O ser vivo mais simples, salvo bactérias muito desorganizadas, etc., o ser vivo mais simples que tem sistema nervoso é a ameba. A ameba, ela consegue, se você irritar a célula da ameba de um lado, ela se irrita ao estímulo, transmite isso para toda a célula e se contrai. A ameba, portanto, tem uma maneira de interagir com o meio ambiente. Ela consegue responder aos estímulos. Se a ameba é bom, a ameba faz digestão celular, faz respiração celular
e não tem depressão, não tem ansiedade, não tem problema com marido, com mulher. Ser ameba parece que é bom. Só que os seres unicelulares, como eles têm que fazer tudo, eles não são especializados. Então a evolução animal seguiu por outro caminho. Ela falou assim, não, é melhor a gente pegar cada grupo de células para cada um fazer uma coisa. Um vai ser músculo, o outro vai ser tecido digestivo e o organismo vai funcionar melhor. E é isso que aconteceu. Mas vejam como é que o sistema nervoso se desenvolveu nessa história. Depois da ameba, os seres vivos mais primitivos seriam os poríferos, esponjas do mar que vivem a partir da passagem da água. Eu preciso que vocês acompanhem comigo esses desenhos. Notem que isso aqui é a parede do porífero, ou seja, ele tem várias células, são as células epiteliais, e no meio ela tem uma célula muscular. Ele não chega a ter um neurônio. Essa célula muscular, ela vai contraindo e jogando água para dentro do porífero. Depois dos poríferos vieram selenterados, alguns seres que têm uma espécie de pezinhos equinodermos que eles conseguem andar e se locomover no fundo do mar. Vejam que o neurônio dele é o neurônio mais bacana. Ou seja, ele tem uma camada por fora, que tem as células epiteliais, só que ele tem uma célula ali que emite prolongamentos para dentro do corpo do animal e comanda a contração. Mas até aí, pessoal, o sistema nervoso não existia de verdade. O sistema nervoso começa a surgir de forma fantástica na minhoca, nos anelídeos. Me corrigiram no GTEC, isso aqui não é uma minhoca, agora eu já sei. Não vou lembrar o nome desse ser vivo, alguém... É isso aí. Vejam que interessante como é que o anelídeo é inteligente. Aqui eu tenho um anel, e aqui eu tenho outro anel do anelídeo. Na camada de fora, você tem um neurônio que sente o estímulo. Ele chama neurônio sensitivo. Ele se comunica com um segundo neurônio, que é o neurônio motor, que comanda o corpo da minhoca a contrair. Só que se você jogar a minhoca na chapa quente, se um anel contrai para o lado, o outro anel contrai para o outro, a minhoca não anda. Surgiu na minhoca um neurônio chamado neurônio de associação. Ele conecta um neurônio ao outro e permite que a minhoca tome boas decisões, se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. Sabe o que aconteceu na minhoca? Os neurônios que ligam os anéis passaram a obedecer um comando central. Ocorreu um fenômeno chamado encefalização. O nome é estranho, mas é bem simples de explicar. Perto da boca da minhoca, há um acúmulo dos neurônios de associação e é como se fosse a central de comando do corpo da minhoca. Daí dá para imaginar onde a gente chegou, né, pessoal? Já perceberam? Olha como que isso é forte, hein? Se você pedir para uma criança representar um ser vivo, ela sempre desenha olho e boca. Porque a evolução animal seguiu esse caminho. Ninguém consegue pensar, nem num filme de extraterrestre, um ser vivo animal que não tenha olho e boca. Porque no planeta Terra, esse foi o caminho seguido pelos animais. Vejam que interessante os vertebrados superiores. Aqui eu tenho peixe, anfíbio, réptil e ave. Houve um salto enorme na evolução animal dos répteis para os anfíbios. Quando o réptil decidiu sair da água e conquistar a terra, ele teve que desenvolver esse encéfalo para, por exemplo, adquirir memória para um predador. Vocês já perceberam que lagartixa não pensa, né? Já viram como a lagartixa fica? Ela vai olhando para o outro e fala, será que a lagartixa pensa que ela tem memória? Não tem, mas ela consegue memorizar cheiro. Se for uma ameaça, se for um predador, ela sabe que aquilo pode atacá-la. E os répteis querem mais coisa. O réptil gosta de transar. O réptil passou a ter desejo sexual. Por um motivo simples. Peixes e anfíbios têm um encontro do gameta masculino e feminino na água. No sapo, o máximo que acontece é aquele abracinho conjugal, sem muita emoção. No réptil, o gameta masculino encontra o gameta feminino dentro do corpo da fêmea. O réptil passou a desenvolver o desejo de copular. Além disso,
ele já tem estruturas cerebrais que conferem medo. O medo surge com os répteis. A gente, o ser humano, nós não perdemos essas estruturas que os répteis desenvolveram. São estruturas cerebrais mais primitivas. E eles também têm saciedade. Onde eu quero chegar, pessoal? Aqui estão os mamíferos. Vejam que roedores e felinos têm um cérebro lisinho. Eles são lisencéfalos. Eles não têm esses miolos com o que a gente chama de circunvoluções. Nós, seres humanos, desenvolvemos estruturas bem como os primatas superiores, que são chimpanzé, orangotango e gorila. São 3 primatas que parecem muito com o nosso DNA. E nós, seres humanos, desenvolvemos uma camada em cima daquelas que já existiam dos répteis, responsável pela linguagem, só o ser humano tem linguagem, e pelo pensamento analítico. Então, o Adam Smith, lá no século XVIII, diz, está vendo? Nós, seres humanos, não somos como os animais. A gente pensa, a gente não toma decisão automática. Lê do engano. Um pesquisador chamado Paul McLellan descobriu, eu vou explicar isso já já. Um pesquisador chamado Paul McLellan descobriu que o nosso cérebro tem estruturas que já existiam nos répteis que são responsáveis pelo nosso instinto. O nosso instinto de sobrevivência é uma coisa que está lá no fundo do cérebro. As nossas emoções mais primitivas, já perceberam quando a família vai viajar, quem tem cachorro? O cachorro começa a perceber e fazer cara de tristeza. O cachorro não pensa, ele não tem calendário. Só que ele sente que alguma coisa vai acontecer. E só lá em cima, a gente tem o cérebro do ser humano. O cérebro que pensa. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando, pessoal? A neuroeconomia, o neuromarketing está mostrando que muitas vezes na hora de você vender seu café, é o réptil dentro de você que fala mais alto. Quer ver um exemplo? Esse aqui, ó. Por que mulher adora bolsa Louis Vuitton e chega a pagar $5.000 por uma bolsa Louis Vuitton? Tem uma história muito legal do Marcelo Prado. Vocês conhecem o Marcelo Prado? Marcelo Prado é um consultor no meio agro, um cara fantástico, ele é aqui de Uberlândia, e ele é cego. Ele ficou cego muito precocemente. E aí ele conta que ele estava numa loja em Paris, e a esposa dele queria uma bolsa Louis Vuitton. E ele, segundo próprias palavras, ele é meio pão duro. O bicho é meio financista, ele é bom de fazer conta. Quando a mulher disse o preço para ele, ele falou assim, mas $5.000? Uma bolsa? Ela saiu da loja e saiu de perto dele. Ele, bom negociador, chegou perto da vendedora. Aqui, você não teria uma bolsa com um defeitinho, com uma coisinha, que saía mais barato? Meu senhor, só está numa loja da Louis Vuitton. A Louis Vuitton não produz uma bolsa com defeito. Se sair uma bolsa com defeito, a gente queima na hora. Aqui é só produto de qualidade. Você não teria uma bolsa da coleção passada? Mais baratinha? Aí ela disse para ele, eu estou vendo que o senhor é cego, né? Só sabia que atrás do senhor tem uma fila até a porta de mulheres querendo comprar a bolsa Louis Vuitton por esse preço? Ele foi para a fila e deu a bolsa para a mulher dele. Por que as mulheres adoram uma bolsa Louis Vuitton? Porque quando a mulher usa a bolsa Louis Vuitton, ela mostra a que grupo ela pertence. Se ela for solteira, ela garante um candidato mais endinheirado. É uma maneira dela provar de que tribo ela pertence. Não tem motivo racional de você não comprar uma bolsa de qualidade do Rio Grande do Sul, do Cor do Rio Grande do Sul, e comprar uma Louis Vuitton. Os homens não estão livres. Por que homem adora futebol? Os nossos répteis internos sempre adoraram guerrear. Não tem, ou não deveria ter, mais guerra na maioria do mundo. As pessoas reclamam muito de barriga cheia. A gente vive numa sociedade pacífica, o Santinato controla a lavoura, a produção sempre é boa, nem sempre foi assim. O homem adora guerrear. O futebol nada mais é que um exemplo da guerra. Cada linha de jogador são as linhas dos soldados. Os técnicos são os generais. Quando eles se matam no campo e alguém cai,
aquilo é um ferido de guerra. O gol é sinal que a estratégia foi bem sucedida. E o troféu é o saque. É sinal de que você dominou a outra metade. No final, eles se abraçam e trocam camisa. Esse é o tratado de paz. Como diz Juca Kfouri, futebol no Brasil não é coisa séria, é coisa de vida e morte. Pensem o tanto de energia que os homens gastam por conta do futebol. Para concluir essa etapa, é o que eu queria mostrar, que no nosso cérebro existem estruturas envolvidas no que a gente decide, que são mais fortes do que a razão. Estamos caminhando para o final. Novamente eu vou relembrar da memória de vocês o Daniel Kahneman, porque agora ele vai ser importante, porque a gente vai mostrar na cafeicultura. Lembrem que eu falei que o nosso cérebro toma duas decisões, de forma automática, quando ele não pensa e decide quanto é 2 mais 2. E de forma deliberativa ou racional, quando ele tem que calcular quanto é 17 vezes 26. Esse é o estudo que eu mostrei do Banco Mundial, mostrando que o enquadramento muda muito o que acontece, e isso é o mais importante do dia de hoje. Gente, esse gráfico derrubou uma teoria econômica que durou 250 anos. Existe uma teoria chamada Teorema de Bernoulli, que diz que para o ser humano, um determinado produto depende de um valor que ele está disposto a trocar o que ele tem de dinheiro por aquele produto. Isso é o que em economia eles chamam de utilidade. Ele provou que na vida não vale só o que é utilidade. Deixa eu ser mais prático. Quando você fala assim, ó, o valor de utilidade para eu vender meu café é de R$500. Ele mostrou que se o café no passado tivesse a 550, as pessoas vendem chorando. Você sempre leve em conta se você está ganhando ou se você está perdendo. Quem tem R$1 milhão e ontem tinha 9 milhões, hoje está muito triste. Quem tinha 100 mil reais ontem e hoje tem R$1 milhão, está muito feliz. Tudo depende da perspectiva. O cérebro humano não consegue se livrar disso. E o que ele descobriu de mais interessante? Notem que, quanto mais a curva vai para a direita, quem tem 1 milhão, se ganha 100 mil, fica menos feliz de quem tinha 0 e ganhou 100 mil. Por isso a curva tem um valor decrescente. Mas não é isso o mais importante. Existe uma coisa tênue aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando você está ganhando, a curva é côncava. Quando você está perdendo, a curva despenca. Ela fica muito próxima do eixo Y. Em poucas palavras, quando o ser vivo percebe uma oportunidade, a felicidade causada pela oportunidade não é nem de perto do tamanho da dor que ele sente quando ele tem perda. A gente, quando está perdendo, toma decisões racionais. Mais um exemplo, estudo do Daniel Kahneman. O indivíduo foi para o jogo do Palmeiras, Santinato foi lá para o jogo do Palmeiras, e ele pagou R$100 no ingresso. Quando ele chega na frente do estádio, ele percebe que ele perdeu o ingresso. Nesse teste, eles perguntaram para a pessoa, você compraria outro ingresso? A maioria não compra. Ah, eu perdi o ingresso, vou embora para casa. Segunda situação, o cara está indo para o jogo comprar o ingresso. Chegou lá, ele viu que ele perdeu R$100. Você pergunta para ele, você compra o ingresso? Compro. Fazer o quê? Perdi R$100. Mas veja, nas duas situações, ele está perdendo R$100. Só que quando ele já tinha o bilhete, ele sente a dor de ter perdido aquilo, e para ele o jogo vai custar R$200 se ele tiver que comprar de novo. Resumindo, olha que interessante para vocês pensarem no café. O cara que fundou a economia comportamental estudava em Chicago, onde os economistas eram muito racionais. Um professor desse cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, Taylor, se não me engano, adorava vinho. E ele participava de leilões de vinho. E ele percebeu o seguinte, o professor dele pagava, por exemplo, R$1.000 por um vinho chamado Barolo. Deve custar mais que isso. Ok, então um Barolo custa R$1.000. E botava na adega. Aí eles perguntavam para ele, professor,
Só vende para nós o Barolo por R$1.000? De jeito nenhum. O meu Barolo? O que está na minha adega? Mas não é o valor de mercado? Não é o que vale? Para o nosso cérebro não é. O café que está no seu barracão tem mais valor afetivo do que parece. Ele vale mais do que a cotação de Nova York dita. Ele envolve a sua emoção. Se ele cai, você sente a perda de quem está começando a arriscar tudo. Nosso penúltimo slide, eu trouxe isso adaptado para a realidade do café. O que esse cara acha? No valor psicológico, todo mundo estabelece o que seria um valor zero. Ontem eu conversei com vários cafeicultores, conversei com um rapaz, Matias, me deu uma aula de bolsa. Eu confesso que foi difícil pedir para ele, ô Matias, mas afinal, aqui no Cerrado, quanto você acha que seria justo você vender seu café? Ele, um café custa 250 de custo para mim, mas eu acho que um valor mínimo seria uns R$400. Eu segui o raciocínio do Matias e botei R$400 como ponto zero. O que acontece? Se o café vai a 500, as pessoas não gostam de arriscar. E falam, nossa, mas o café pode ir a 600. As pessoas tendem a... Não o Matias, que faz uma operação que eu fiquei... Até agora eu estou tentando entender. Ele me disse que vende o café para bolsas, o café subir, ele tem que depositar dinheiro. Eu não entendi isso claramente. Lá no sul de Minas, que é mais simples, o mercado roda mais o mercado físico. Quando a pessoa está ganhando, ela sempre espera para ver se o café vai valer mais. O que acontece quando está perdendo? O café veio a 400, veio a 300 e está caindo. Geralmente, nesse momento, principalmente, segundo o Matias, para a pessoa que está descapitalizada, ela realiza o prejuízo. Ela vende na hora errada. Porque perdendo, a pessoa fica atraída pelo risco. Ganhando, ela fica afoita pelo risco. Eu queria, para finalizar, mostrar para vocês duas coisas que vocês têm que levar em conta para não desesperar se você estiver nesse ponto da curva. A primeira delas, cuidado com a sua ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção normal que os seres vivos têm e que fazem esse ser vivo lutar pela sobrevivência. O indivíduo que não é ansioso fica lá o dia inteiro na rede e não vai trabalhar. Só que, vejam que interessante esse gráfico. Quanto mais se aumenta a ansiedade, mais se aumenta seu desempenho. Ser ansioso é bom, até determinado ponto. Depois do ponto ótimo, a sua ansiedade continua aumentando e seu desempenho cai. Então, para tomar decisões, tente manter sua ansiedade num nível produtivo, num nível que você consegue controlar. Eu vou mostrar em 2 minutos a minha dica pessoal. Eu desenvolvi uma maneira que eu apliquei para meus pacientes durante muitos anos e que eu acho que funciona muito bem. Segunda coisa no nosso comportamento interessante de entender. Já que a gente está falando de comportamento, eu quero passar um conceito para vocês. Você se acha normal? O que é um indivíduo normal e o que é loucura? Loucura é quando o indivíduo tem 2 sintomas. O louco vê a realidade de uma forma que ela não é de fato. Ele tem alucinação. Alucinação é os seus 5 sentidos funcionando mal. Geralmente o louco ouve vozes. Ver pessoas não é muito comum, mais comum é ouvir vozes. E ele tem um segundo sintoma chamado de delírio. Alguém passou no meu barracão de café, roubou tudo, botou numa nave espacial e levou embora. Isso é delírio. Quem não delira e não alucina, não é louco. É o que a gente chama de neurótico, que somos todos nós. Mas, esses indivíduos que não são loucos, têm uma coisa chamada de humor. O que é humor? Humor é o jeito que você vê a vida. Aqui está representado o seguinte: a pessoa na vida que anda 90 por hora, ela fica entre a alegria e a tristeza. O Palmeiras perde, a pessoa vai a 70 por hora. Ela fica triste. O Palmeiras ganha, ela vai a 110 por hora.
ela fica alegre. Não tem nada de errado de você oscilar de 70 a 110. Tem um indivíduo na vida que anda a 60 por hora. Isso chama distimia. Distimia é uma situação daquele indivíduo mal-humorado, rabugento, tudo é ruim. Começa na adolescência e vai ser assim enjoado o resto da vida. Não muda. A pessoa que tem distimia é de muito difícil de tratar. A vantagem é que ela não chega a ter depressão. Depressão é quando realmente a pessoa já não quer, não vê graça em nada, não quer comer. Tem pessoas que não querem tomar banho. E tem pacientes, inclusive, que têm depressão grave, chamado catatonia, onde o indivíduo fica na cama. Eu tenho um colega especializado em eletrochoque, o Dudu. O Dudu é muito bom de eletrochoque, com anestesia, um cara, um dos melhores psiquiatras de Belo Horizonte. E aí o Dudu entra. Agora tem uma situação que parece loucura, mas não é. É a chamada mania. Mania, ou transtorno bipolar tipo 1, é quando o indivíduo... Vou dar um exemplo prático. Um indivíduo normal sabe que não deve arriscar o casamento para ter casos extraconjugais. Pelo menos ele deveria. Um indivíduo que tem hipomania, ele não chega a ter mania, chama transtorno bipolar tipo 2, ele se arrisca fora, às vezes tem uma relação sexual aqui ou ali, às vezes até sem preservativo, ele se arrisca, ele anda na vida 160 por hora. Mas tem um indivíduo que é megalomaníaco, geralmente ele monta um negócio, quebra, depois monta outro, é cheio de ideias, começa a falar um assunto e não termina, e que, nesse caso, chega a apresentar, caso real, chega a apresentar amante para a esposa. Eu tenho um paciente que apresentou amante para a esposa, e a esposa diz, doutor, eu preferi contornar a situação porque ele estava vendendo tudo que é nosso, estava acabando com tudo. Esse indivíduo muito acelerado tem decisões muito ruins. Resumindo, tem 2 sentimentos que você tem que conhecer. Sua ansiedade, que é positiva até determinado ponto, e como é o seu humor. Não é bom ser bola murcha, que tudo não tem graça, e não é bom você ser eufórico, muito menos apresentar amante para a esposa. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente finalizar, qual é a minha dica prática para você controlar a sua ansiedade e o seu humor. Tensão, ansiedade, estresse, sintomas comuns entre essas pacientes. Eu acho que o principal da minha dor é a minha tensão e minha ansiedade. Se alguma coisa me incomoda, se eu estou preocupada com alguma coisa, eu tensiono no pescoço e disparo a dor de cabeça. Ficava muitas horas em jejum e muitas horas sem dormir. Fazia plantão de 24 horas e no outro dia ficava no hospital mais 12. Então eu fiquei com o meu pescoço, parecia uma tábua, de tão rígido que estava. E eu não conseguia sair do ciclo de dor. O conselho do neurologista para seus pacientes é menos medicamento, mais atividade física. Por quê? Porque caminhadas, corridas, movimentação fazem nosso corpo produzir substâncias como a serotonina e a noradrenalina. São como remédios naturais que nosso cérebro esperto é capaz de produzir para reduzir as dores. Ter atividade física para controlar a dor é mais simples do que parece. Veja a dica dos profissionais. Bastam 25 minutos de caminhada ou corrida 3 vezes por semana. Se achar difícil, divida esse tempo em 5 sequências de 5 minutos. Faz 3 minutos no seu ritmo e nos outros 2, acelera, até ficar ofegante. É fundamental variar a frequência cardíaca para chegar ao efeito que controla a dor, diz o Dr. Ariovaldo. E ter paciência no início. O que é mais difícil são as 8 semanas iniciais para a atividade física entrar na rotina. 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas é um tempo médio que o cérebro precisa para perceber o benefício. Ele próprio percebe que se o corpo ficar sem atividade física, é pior. Bom, tá aí a dica. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês como é que o café começou na minha vida. Esse é meu avô Jovino, esse sou eu. Como diz um colega meu chamado Juan, tem gente que está ali no pé do café. Essa é minha irmã, afilhada de batismo do Santinato, Camila, ela é médica lá em Petrópolis. Esse é o Rafael, apaixonado com café, toca no assunto e fica vidrado com isso, é meu irmão.
E eu queria dedicar essa apresentação de hoje a meu pai, Ariovaldo, tem o mesmo nome que ele. Está sendo muito bom estar aqui de novo, de alguma forma, a minha história com a do café se reconecta. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição. Muito obrigado.